Imagine viver em um mundo onde sua fé pode custar sua vida. Cada passo fora de casa, cada palavra sussurrada em público, poderia ser o último. Assim era a realidade dos primeiros cristãos perseguidos pelo Império Romano. Muitos acreditam que essas perseguições foram simples atos de intolerância religiosa, mas a verdade é muito mais sombria e complexa. Hoje, você vai descobrir os detalhes ocultos, os destinos trágicos e as histórias que moldaram o cristianismo em meio à brutalidade de um império que parecia indestrutível. O Império Romano, em toda a sua glória e poder, enxergava o cristianismo não apenas como uma ameaça religiosa, mas como um desafio direto à sua autoridade. Afinal, como lidar com um grupo que se recusava a adorar o imperador, quebrando a espinha dorsal do culto imperial que sustentava a ordem romana? Os primeiros cristãos não eram apenas pessoas de fé, eles eram considerados subversivos, inimigos do Estado. Mas o que realmente fez com que Roma se voltasse com tamanha fúria contra eles? Seria medo, controle ou algo mais profundo? Ao longo deste vídeo, vamos explorar os horrores inimagináveis enfrentados por esses homens e mulheres que ousaram desafiar o maior império da história antiga. Conheceremos mártires cuja coragem ecoou através dos séculos, com histórias que vão muito além da dor física. Pessoas que preferiram enfrentar a morte mais cruel a renunciar sua fé. Você verá como o sangue desses mártires se tornou a semente de uma fé que, paradoxalmente, acabaria por conquistar o próprio império que tentou destruí-la. Mas há um detalhe surpreendente que muitos desconhecem, algo que mudou o curso da história de um jeito que poucos poderiam prever. Uma reviravolta tão irônica quanto poderosa, que revela como o sacrifício desses primeiros cristãos acabou fortalecendo aquilo que Roma tanto tentou esmagar. Fique até o final, pois essa revelação vai mudar a maneira como você enxerga a ascensão do cristianismo e o papel crucial que a perseguição desempenhou em sua trajetória. E enquanto você acompanha essas histórias de sofrimento, coragem e fé inabalável, pergunte-se: o que seria capaz de fazer alguém enfrentar a morte mais cruel sem hesitar? Será que existe uma força maior do que o medo da própria vida? Prepare-se para uma jornada intensa e reveladora, onde cada detalhe pode redefinir sua percepção sobre o poder da crença e da resistência humana. O Império Romano, em toda a sua grandiosidade, foi o maior poder político e militar que o mundo antigo já conheceu. Governava vastas regiões com mão de ferro, exigindo lealdade total e absoluta ao imperador, visto não apenas como chefe de Estado, mas também como figura divina. Nesse cenário, o surgimento do cristianismo representou um problema inédito. Não se tratava apenas de uma nova religião, mas de uma crença que se recusava a se curvar aos deuses romanos, e principalmente ao culto imperial. Essa recusa era vista como um ato de traição e desordem social, pois colocava em risco a coesão do império. Para Roma, os cristãos não eram apenas diferentes, eles eram perigosos. O simples fato de proclamarem que havia um único Deus superior a qualquer imperador colocava em xeque a autoridade romana e a ordem estabelecida. O choque entre o poder imperial e a fé cristã se intensificou dramaticamente em 64 d.C., quando um incêndio devastador consumiu Roma por 9 dias. O fogo reduziu bairros inteiros a cinzas, deixando a população em pânico e revolta. Rumores se espalharam de que o próprio imperador Nero teria mandado atear fogo para reconstruir a cidade ao seu gosto megalomaníaco. Temendo perder o controle, Nero precisava de um culpado e encontrou um alvo perfeito: os cristãos. Esse grupo, ainda pequeno e mal compreendido, era visto com desconfiança pela maioria dos romanos. Suas reuniões secretas, sua recusa em participar de festividades públicas e sua adoração a um Deus invisível criavam um clima de suspeita. Ao acusá-los de ateísmo e de odiar a humanidade, Nero iniciou uma das perseguições mais cruéis e emblemáticas da história. As punições impostas aos cristãos sob o governo de Nero ultrapassaram qualquer limite de crueldade conhecido. Eles foram crucificados em massa, jogados aos cães em arenas lotadas e queimados vivos para servirem como tochas humanas nos jardins do imperador. Os relatos contam que, durante a noite, o brilho dessas tochas humanas iluminava os banquetes de Nero,
enquanto convidados se divertiam às custas do sofrimento alheio. Contudo, o que o imperador não esperava era que esse espetáculo de horror acabaria por fortalecer e não enfraquecer a fé cristã. Ao invés de intimidação, as execuções geraram fascínio e empatia. As pessoas se perguntavam o que motivava esses indivíduos a enfrentarem a morte mais horrenda sem hesitar. Por que preferiam as chamas e a dor à negação de sua fé? O comportamento dos cristãos diante da morte causava perplexidade. Enquanto os espectadores esperavam gritos de desespero, viam homens e mulheres enfrentando a morte com cânticos e orações. Essa postura serena e corajosa despertou questionamentos profundos na sociedade romana. Como explicar tamanha convicção? Que tipo de fé permitia a alguém desafiar o império mais poderoso do mundo sem temer o martírio? A fé cristã para aqueles primeiros mártires era uma certeza inabalável de que a vida não terminava na morte. A promessa de salvação e de vida eterna dava a eles a força para enfrentar os horrores mais brutais. Porém, o que mais inquietava Roma era que cada execução parecia, paradoxalmente, aumentar o número de seguidores do cristianismo. Ao invés de destruir a nova fé, o sangue derramado se tornou semente de novos crentes. O terror, antes uma arma eficaz para garantir o controle, se mostrava ineficaz diante da fé cristã. Cada martírio público, cada execução cruel, tornava-se um testemunho de resistência e de crença inabalável. Roma, que se orgulhava de subjugar povos inteiros, via-se desafiada por um grupo aparentemente frágil, mas espiritualmente indestrutível. Essa perseguição brutal acabou forjando uma fé ainda mais resiliente. Cada ato de violência cometido por Roma criava um mártir, um símbolo de fé e resistência que inspirava outros. O Império Romano, sem perceber, estava alimentando a chama de uma crença que um dia transformaria sua própria essência. Mas como o sacrifício desses mártires pôde mudar o curso da história? A resposta está nos destinos trágicos, porém poderosos, de figuras centrais do cristianismo primitivo, como Pedro e Paulo, cujas histórias revelam o verdadeiro poder da fé inabalável. Pedro e Paulo. Dois nomes que ecoam através dos séculos como pilares do cristianismo primitivo. Homens comuns, mas com destinos extraordinários. Suas jornadas de fé e sacrifício seriam marcadas por coragem e convicção, e inevitavelmente tragédia. Ambos acabariam em Roma, o coração do império que tentava silenciar sua mensagem. Mas o que levou esses homens a desafiar um poder tão implacável? E mais importante, por que suas mortes ressoaram tão profundamente, inspirando gerações futuras? A resposta está em suas histórias de martírio, que revelam o custo de se manter fiel até o fim. Pedro, o pescador da Galileia, e um dos apóstolos mais próximos de Jesus, tornou-se uma das figuras centrais da igreja primitiva. Com um temperamento impulsivo e uma fé que cresceu em meio a dúvidas e desafios, Pedro dedicou sua vida a espalhar a mensagem cristã. Sua jornada o levou a Roma, onde pregou em meio à crescente hostilidade contra os cristãos. Porém, com o aumento das perseguições sob Nero, Pedro sabia que o fim estava próximo. Preso e condenado à morte, teve a oportunidade de salvar sua vida se negasse a Cristo. Mas, fiel até o último momento, recusou. Quando chegou a hora de sua execução, fez um pedido incomum, que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Assim, Pedro enfrentou a morte de maneira humilhante e dolorosa, mas seu martírio tornou-se um símbolo de humildade e devoção inabalável. Enquanto Pedro representava a fé simples e direta, Paulo simbolizava a força intelectual e missionária do cristianismo. Originalmente conhecido como Saulo de Tarso, foi um implacável perseguidor de cristãos até sua conversão dramática. Após um encontro transformador a caminho de Damasco, Paulo dedicou sua vida à propagação do Evangelho, viajando pelo vasto território do Império Romano. Suas epístolas moldaram a teologia cristã, e suas palavras ultrapassaram fronteiras, tocando corações de judeus e gentios. Contudo, sua missão também o colocaria em rota de colisão com Roma. Paulo foi preso e, como cidadão romano, teve o privilégio de uma execução mais rápida e considerada menos cruel: a decapitação. Sua morte foi um golpe para a comunidade cristã, mas assim como Pedro, seu sacrifício não foi em vão.
A execução de Pedro e Paulo marcou um ponto de inflexão na história do cristianismo. Seus martírios ocorreram durante o governo de Nero, num período em que Roma estava determinada a erradicar a nova fé. Contudo, o impacto de suas mortes foi oposto ao que o império esperava. Em vez de silenciar o cristianismo, fortaleceram-no. Pedro, com sua crucificação invertida, deixou um legado de humildade e liderança espiritual. Paulo, com sua decapitação, consolidou a universalidade da fé cristã. Juntos, seus martírios transformaram Roma no palco principal da fé que um dia dominaria o império. Mas o que tornava esses mártires tão inspiradores era a mensagem que deixavam em vida ou a maneira como enfrentavam a morte. Pedro, ao aceitar a crucificação de cabeça para baixo, transmitiu uma lição de humildade que ecoa até hoje. Paulo, ao enfrentar a decapitação sem temor, deixou um testemunho de coragem intelectual e espiritual. Suas mortes serviram de exemplo para inúmeros outros que, nos anos seguintes, enfrentariam provações semelhantes. Cada execução se tornava uma história de fé inquebrantável, alimentando a chama do cristianismo em vez de apagá-la. Roma, sem perceber, havia dado aos cristãos algo mais poderoso do que a vida: o poder do martírio. A ideia de que morrer por sua fé era um ato de vitória e não de derrota espalhou-se como fogo. O martírio de Pedro e Paulo tornou-se um símbolo de resistência espiritual contra a opressão. E à medida que essas histórias se espalhavam, Roma enfrentava um inimigo que não podia subjugar, uma fé disposta a morrer, mas jamais a se render. No entanto, os horrores da perseguição romana estavam longe de terminar. O sangue dos mártires continuaria a manchar as ruas e arenas de Roma. E as táticas brutais utilizadas para exterminar o cristianismo mostrariam mais uma vez como o sofrimento poderia se transformar na semente da fé. Prepare-se, pois você verá as formas mais cruéis e impiedosas de execução, e como, paradoxalmente, elas se tornaram um testemunho de fé inquebrantável. O Império Romano, em sua sede de poder e controle absoluto, desenvolveu métodos de punição que não apenas eliminavam os inimigos do Estado, mas também espalhavam o medo entre aqueles que ousavam desafiá-lo. Para Roma, a morte pública era uma mensagem clara: a desobediência seria punida com sofrimento inimaginável. E para os cristãos, a crueldade dessas execuções assumiu formas especialmente brutais. As arenas, como o grandioso Coliseu, tornaram-se palcos de espetáculos sangrentos, onde milhares de pessoas se reuniam para assistir à morte daqueles que se recusavam a renunciar sua fé. No Coliseu, a morte se transformava em entretenimento. Cristãos eram jogados aos leões famintos diante de uma plateia eufórica. As feras, mantidas famintas para aumentar o espetáculo, dilaceravam corpos sob aplausos e gritos. Cada rugido, cada grito abafado pela multidão era uma demonstração do poder romano. Mas o que deveria ser um show de dominação e terror, logo se tornou algo muito mais profundo. O comportamento dos cristãos diante de tais horrores intrigava os espectadores. Em vez de desespero e súplicas por misericórdia, viam orações, cânticos e uma serenidade que desafiava a lógica. Como alguém poderia encarar uma morte tão atroz com tamanha calma? Esse testemunho silencioso, mas poderoso, fez com que muitos presentes começassem a questionar a natureza da fé que dava força àquelas pessoas. Se as feras do Coliseu não fossem suficientes, Nero, em sua perversidade, criou métodos ainda mais cruéis. Em seus jardins, realizava banquetes noturnos iluminados por corpos de cristãos queimados vivos. Amarrados a estacas e cobertos com substâncias inflamáveis, eram acesos como tochas humanas. As chamas que iluminavam a escuridão de Roma tornaram-se um símbolo macabro do poder imperial. No entanto, mesmo diante de um destino tão doloroso, relatos descrevem cristãos cantando hinos e proclamando sua fé até o último suspiro. Cada chama que ardia na noite romana era, paradoxalmente, uma luz que iluminava o caminho de uma fé que crescia em silêncio. As táticas de execução iam além da morte imediata. Antes de suas execuções, muitos cristãos eram submetidos a torturas prolongadas. Eram açoitados até a pele se desfazer, presos em celas úmidas e escuras, privados de alimento e água e submetidos a interrogatórios brutais.
Algumas vítimas eram obrigadas a assistir à morte de seus entes queridos antes de enfrentarem o próprio fim. A intenção era clara: quebrar a vontade, destruir a fé e forçar a submissão. Mas, em vez de desistência, Roma encontrava resistência. Quanto mais dolorosa a morte, mais forte parecia ser a fé. Essa coragem despertava a admiração até mesmo de alguns soldados e cidadãos romanos, que, ao testemunharem tamanha resiliência, acabavam se convertendo. A crueldade dos métodos de execução tinha um propósito psicológico profundo. Roma não queria apenas matar, queria quebrar o espírito. Queria provar que ninguém poderia resistir ao poder absoluto do império. No entanto, o que testemunhou foi exatamente o oposto. Cada morte pública se transformava em um ato de desafio. Os cristãos enfrentavam as torturas mais cruéis com um tipo de coragem que Roma não conseguia entender. Em vez de enfraquecer o cristianismo, o império acabava reforçando sua mensagem. A fé desses mártires inspirava comunidades inteiras, mostrando que havia algo mais poderoso do que o medo da morte: a crença em uma verdade eterna. Roma, em sua arrogância, acreditava que poderia silenciar a nova fé com o terror. Porém, o sangue derramado dos cristãos tornou-se uma narrativa de resistência e esperança. Cada vida ceifada se transformava em um símbolo de fé e perseverança. E essas histórias ecoavam, alimentando um movimento que crescia mesmo sob o peso da opressão. Quanto mais Roma tentava esmagá-los, mais o cristianismo se espalhava, impulsionado pela memória dos que haviam morrido com dignidade e coragem. Enquanto os imperadores acreditavam que dominavam o destino desses homens e mulheres, uma força silenciosa se fortalecia nas sombras do império. As táticas brutais de execução, criadas para destruir, acabaram fortalecendo a fé. A mensagem era clara: nenhum poder terreno, por maior que fosse, poderia deter a convicção de quem acreditava em algo maior. E essa convicção, alimentada pelo sacrifício de tantos, continuaria a se espalhar, desafiando o próprio coração do Império Romano. Em meio à brutalidade que marcava as perseguições romanas, algumas figuras se destacaram, não apenas pela forma como morreram, mas pela coragem com que abraçaram o martírio. Entre elas, Inácio de Antioquia, bispo e líder espiritual, tornou-se um símbolo de fé inquebrantável. Enquanto muitos eram forçados à morte, Inácio escolheu aceitá-la, encarando-a não como um fim trágico, mas como um caminho glorioso. Sua história revela não apenas o sofrimento imposto pelo império, mas também a profunda convicção de que o martírio era uma vitória espiritual. Inácio foi preso durante o governo do imperador Trajano, em um momento em que o cristianismo se expandia silenciosamente, apesar da vigilância romana. Trajano acreditava que a unidade do império dependia da lealdade religiosa ao Estado e ao imperador. Assim, o cristianismo, com sua mensagem de um único Deus e negação ao culto imperial, representava uma ameaça que precisava ser eliminada. Ao ser preso, Inácio não demonstrou medo. Pelo contrário, aceitou a sentença como um chamado divino. Sua jornada de Antioquia até Roma, onde enfrentaria a morte, foi marcada pela escrita de cartas, que mais tarde se tornariam documentos fundamentais para a igreja primitiva. Essas cartas, conhecidas por sua profundidade teológica e espiritual, revelam um homem que via no martírio o ápice da fé cristã. Em suas palavras, Inácio expressava o desejo de ser moído como trigo pelos dentes das feras, para que pudesse se tornar pão puro de Cristo. Essa metáfora carregada de significado mostrava sua disposição em se tornar um exemplo vivo do sacrifício e da fé. Ao longo do caminho, em cada parada, Inácio encontrava cristãos que vinham saudá-lo e ouvir suas palavras. Sua serenidade diante da morte iminente inspirava todos ao seu redor. Chegando a Roma, Inácio foi levado ao Coliseu, onde seria devorado por leões. As arenas, habituadas a execuções brutais, testemunharam algo diferente naquele dia. Em vez de desespero ou tentativas de fuga, Inácio caminhou até o centro da arena com dignidade. Não houve gritos de súplica ou resistência, apenas orações e a aceitação plena do destino que lhe aguardava. Diante da multidão ansiosa por sangue, ele se entregou ao martírio, cumprindo a sentença que, para ele, era um caminho direto à união com Cristo. O impacto de sua morte foi profundo.
Suas cartas, carregadas de ensinamentos e expressões de fé, circularam entre as comunidades cristãs, fortalecendo-as. Diferente de outros mártires que tiveram suas histórias contadas por terceiros, Inácio deixou seu próprio testemunho. Ele não foi apenas um símbolo da fé que resiste à opressão, mas também um guia espiritual, cujas palavras ecoaram muito além de sua morte. Sua visão do martírio influenciou profundamente a teologia cristã, destacando o valor do sofrimento como caminho para a redenção. Enquanto o Império Romano acreditava estar eliminando uma ameaça, Inácio de Antioquia mostrava que o martírio era, na verdade, um triunfo. Sua aceitação voluntária da morte ensinou aos cristãos que não havia motivo para temer o poder imperial. Ele transformou o medo em fé, o sofrimento em esperança e a morte em um testemunho poderoso que atravessou os séculos. Cada palavra escrita em sua jornada, cada passo dado em direção ao Coliseu, foi um desafio ao sistema romano e uma afirmação de que a fé verdadeira não pode ser destruída. O martírio não poupou ninguém. Homens, mulheres, jovens e idosos enfrentaram a morte com a mesma fé inabalável. Entre as histórias mais comoventes e inspiradoras está a de Perpétua e Felicidade, duas mulheres que desafiaram o poder do Império Romano e pagaram o preço mais alto. Em um mundo onde a voz feminina era frequentemente silenciada, elas ergueram suas convicções até o fim, tornando-se símbolos de resistência e coragem espiritual. Suas vidas e mortes não apenas chocaram Roma, mas também fortaleceram a fé cristã, provando que o poder da crença transcende qualquer barreira social. Perpétua era uma jovem nobre, educada, mãe de um recém-nascido e vinda de uma família influente. Felicidade, por outro lado, era uma escrava grávida. Duas mulheres em posições sociais opostas, unidas pela fé cristã em um momento em que essa crença era uma sentença de morte. Presas durante uma onda de perseguições em Cartago, ambas enfrentaram a pressão de renunciar à sua fé. Perpétua lidava com a dor da separação de seu filho, enquanto Felicidade temia dar à luz na prisão antes da execução. A sociedade esperava que a maternidade e a servidão as tornassem frágeis e submissas, mas o que se revelou foi uma força que Roma não estava preparada para enfrentar. Durante o tempo na prisão, Perpétua registrou suas experiências em um diário, um dos relatos mais notáveis escritos por uma mulher da antiguidade. Em suas palavras, descreveu visões e reflexões sobre a vida, a fé e a morte iminente. Ela escreveu sobre o amor pelo filho e a angústia de deixá-lo, mas também sobre a certeza de que sua morte seria um testemunho de algo maior. Felicidade, por sua vez, deu à luz prematuramente na prisão. Quando os guardas zombaram dela, dizendo que se ela chorava de dor no parto, não suportaria a dor da execução, ela respondeu com firmeza que ali, na arena, teria outro ao seu lado, Cristo. Chegado o dia da execução, Perpétua e Felicidade foram levadas ao anfiteatro, onde deveriam ser entregues às feras. Diante de uma multidão sedenta por sangue, caminharam juntas com dignidade. Quando as feras foram soltas, enfrentaram o sofrimento sem hesitar. A visão dessas mulheres firmes em sua fé abalou muitos presentes. Perpétua, ferida, mas ainda viva, ajudou o executor a guiar a espada até o próprio pescoço, um último ato de coragem e controle sobre o destino que lhe era imposto. Felicidade enfrentou o mesmo destino com a mesma dignidade. A morte dessas duas mulheres teve um impacto profundo. Seus testemunhos ultrapassaram fronteiras, desafiando a percepção romana de fragilidade feminina. Em um império onde mulheres raramente eram lembradas por suas ações, Perpétua e Felicidade deixaram uma marca eterna. O Diário de Perpétua tornou-se um texto fundamental para a igreja primitiva, inspirando gerações de cristãos a enfrentar o sofrimento com coragem. Sua história revelou que a fé verdadeira não faz distinção de classe, gênero ou condição social. Todos são iguais diante de Deus e igualmente capazes de resistir à opressão. A coragem de Perpétua e Felicidade ecoou em um tempo em que Roma acreditava ter o monopólio sobre o destino de seus cidadãos. Ao aceitarem a morte sem renegar suas crenças, mostraram que o poder imperial tinha limites. Nenhuma espada, nenhuma fera e nenhum imperador poderia destruir a força de uma convicção verdadeira. Assim, o sangue derramado dessas mulheres
tornou-se um lembrete poderoso de que a fé, quando autêntica, transforma até os mais trágicos destinos em legados eternos. Cada morte, cada martírio e cada lágrima derramada pelos primeiros cristãos pareciam, à primeira vista, reforçar o domínio implacável de Roma. Contudo, a verdadeira ironia da história começava a se desenhar. O sangue derramado nos anfiteatros e jardins imperiais, destinado a apagar a chama do cristianismo, acabou alimentando um fogo impossível de conter. As mortes públicas, pensadas para humilhar e desmoralizar, transformaram-se em testemunhos de fé e coragem, inspirando até mesmo aqueles que antes observavam com indiferença. Roma, o império que tentava destruir o cristianismo, estava, sem perceber, pavimentando o caminho para sua própria transformação. O crescimento da fé cristã em meio à repressão foi um fenômeno que Roma não conseguiu entender. Quanto mais cristãos eram executados, mais a fé se espalhava. Os mártires tornaram-se heróis espirituais, exemplos de devoção que tocavam o coração do povo. Afinal, o que poderia inspirar tamanho sacrifício senão uma verdade profunda e inegável? As histórias de Pedro, Paulo, Inácio, Perpétua e Felicidade circularam rapidamente, despertando uma curiosidade perigosa para o império. Quem era esse Cristo pelo qual tantos morriam com tanta dignidade? Assim, de perseguição em perseguição, o cristianismo se consolidava como uma força espiritual irresistível. Essa reviravolta alcançou seu ápice no século IV, quando Constantino ascendeu ao poder. Em um momento decisivo, antes da Batalha da Ponte Milvia, o imperador teria visto uma visão do símbolo cristão e ouvido as palavras: "Com este sinal, vencerás." Constantino venceu a batalha e, em 313 d.C., promulgou o Édito de Milão, garantindo liberdade religiosa em todo o império. O cristianismo, que havia sobrevivido ao açoite, ao fogo e às feras, agora recebia o reconhecimento oficial de Roma. Era um triunfo inesperado. O império que havia matado tantos cristãos agora abria suas portas para a fé que antes tentara esmagar. O Édito de Milão não foi apenas um documento político, foi a consagração de uma luta espiritual que custou incontáveis vidas. As mortes dos mártires mostraram ao mundo que a fé cristã não podia ser extinta. Constantino, ao se aproximar do cristianismo, reconhecia o poder que Roma não conseguiu dominar com a espada. O sangue dos mártires havia se tornado a base sobre a qual um império cristão seria erguido. Cada sacrifício, cada ato de fé inabalável, construiu os alicerces de uma nova era. Assim, Roma, o império que parecia invencível, foi conquistado por uma força que não usava exércitos, mas a fé. O sangue dos mártires, longe de ser um sinal de derrota, provou ser a semente de uma religião que transformaria a história do mundo. O que começou nas sombras e arenas tornou-se a luz que iluminou o caminho de um novo império, um império cristão. Ao longo desta jornada, vimos como o Império Romano, com todo o seu poderio militar e político, tentou esmagar uma fé que nascia nas sombras. Executaram, torturaram e transformaram o sofrimento em espetáculo, acreditando que o medo sufocaria qualquer resistência. No entanto, o que ocorreu foi justamente o oposto. Cada martírio, longe de ser uma derrota, tornou-se um ato de triunfo espiritual. O sangue dos cristãos, derramado em arenas e jardins, fertilizou o terreno onde uma nova fé cresceria até se tornar a crença dominante em um império que antes a combatia com violência. O sacrifício dos mártires revelou algo que Roma jamais conseguiu entender completamente. A verdadeira força não reside na imposição do medo, mas na convicção inabalável. Pedro, crucificado de cabeça para baixo por humildade. Paulo, decapitado, mas eternamente lembrado por suas palavras poderosas. Inácio de Antioquia, que escolheu ser devorado por leões em um ato de fé consciente. Perpétua e Felicidade, que enfrentaram a morte como símbolo de coragem e igualdade espiritual. Cada um deles contribuiu para uma narrativa maior, uma história onde o poder terreno sucumbe diante da crença verdadeira e profunda. E o grande mistério, a revelação surpreendente desta história, é que o Império Romano, outrora inimigo mortal dos cristãos, foi conquistado não pela força das armas, mas pelo poder do sacrifício. A fé que começou perseguida
escondida em catacumbas e lares humildes, tornou-se a espinha dorsal do próprio império que tentou exterminá-la. Com o Edito de Milão, Constantino não apenas garantiu liberdade religiosa, mas reconheceu o impacto transformador da fé cristã. Roma, enfim, caiu diante de uma força que não podia prender, torturar ou matar. Mas a verdadeira reflexão que fica é: o que impulsionou esses homens e mulheres a enfrentar a morte com tamanha serenidade? O que os fazia preferir as chamas, as feras e a espada à renúncia de suas crenças? Haveria uma convicção mais poderosa do que o medo da própria vida? Essas perguntas ecoam até hoje, mostrando que o verdadeiro poder reside naquilo que não pode ser arrancado com violência. O cristianismo triunfou porque os cristãos entenderam que o sacrifício não era o fim, era o começo de algo muito maior. Se essas histórias tocaram você de alguma forma, reflita sobre o poder da fé e da coragem. E se quiser continuar explorando narrativas impactantes como esta, curta este vídeo, compartilhe com quem você acha que também precisa ouvir essas histórias e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a trazer conteúdos que inspiram, desafiam e revelam as lições que o tempo não conseguiu apagar. Porque no fim, são as histórias de resistência e convicção que continuam a moldar o mundo em que vivemos.